Você vem para Portugal, está se programando, graças a Deus os números estão baixando aqui em Portugal e você já está se programando para vir trabalhar. Maravilha, show de bola. Mas aí, o que eu aconselho é você ficar esperto para não ser enganado quando estiver procurando um emprego aqui. Se quer saber mais detalhes, me acompanha aí depois da vinheta. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. O número de inscritos tem aumentado, o feedback tem aumentado também. É muito bom produzir um conteúdo e saber que está sendo relevante para alguém. Isso é muito bom, então muitíssimo obrigado. O que eu tenho para dizer hoje, pessoal, é muito importante, porque eu já vi muitas pessoas sendo enganadas, a palavra é essa, quando estão numa entrevista de emprego. Vão entrar no trabalho e acordam lá um valor, horário, acordam tudo. E depois que passa um tempo, elas enxergam que infelizmente foram vítimas de um golpe e acabam se dando mal. Vou me explicar melhor. Uma coisa muito interessante, pessoal, e muito importante, que tem que ser visto no momento que está negociando uma vaga de emprego, é o tipo de contrato. O contrato pode ser de termo certo, termo incerto ou sem termo. Entenda um termo como tempo. Termo é sinônimo de tempo, ou seja, de tempo certo vai ter o período. Entendeu? Esse contrato tem a validade de 6 meses, de 1 ano, renovável automaticamente ou não, vai depender do acordo entre as partes. E pode ser sem tempo também, tempo incerto, enfim. O que vocês têm que se atentar é o seguinte: primeiro, o que é um funcionário com um contrato de trabalho a termo certo? Você vai ter lá o seu período de validade e provavelmente vai ser renovável automaticamente. Mas aí quando chega no período de 2 anos, por exemplo, se for de 1 ano renovável, quando fizer 2 anos de empresa, você passa a ser um funcionário efetivo. E o que isso quer dizer? Isso é muito bom para certas coisas. Quando você vai no banco, tentar empréstimo, vai financiar carro, vai financiar casa. Isso é muito bom. Porém, com essa condição de um funcionário efetivo, você, após, tem 2 situações também, né? Um detalhe, um parênteses aí, 2 parênteses. Quando você é um funcionário efetivo, você ou seu contrato foi renovável e passou de 2 anos, ou você simplesmente já entrou com o contrato sem termo. Vamos primeiro abordar a situação que foi renovado e você passou de 2 anos. Para você sair dessa empresa, desde então, a partir do momento que você passou dos 2 anos, você tem que avisar 60 dias antes que pretende abandonar essa empresa. Caso contrário, se você quiser sair do dia para a noite ou da noite para o dia, você vai ter que pagar, literalmente pagar a empresa o valor de 2 meses. E vice-versa. Quando o patrão for ele botar de lado, for lhe demitir, ele vai ter que te avisar 60 dias antes do seu último dia, ou ele vai ter que te pagar, se ele não te quiser mais, a partir de amanhã não venha. Se você for efetivo, ele tem que lhe pagar 2 meses de salário. Então é muito importante a gente conhecer os nossos direitos. Não fiquem naquela, dependendo de sindicato, qual é o sindicato, quem é que vai me defender, coitado de mim, quem é que me representa. Não, pessoal. A gente tem que ter autonomia, a gente tem que ir buscar os nossos direitos por meios próprios. Não vamos terceirizar nossa responsabilidade, beleza? Mas se, o outro parênteses agora, mas se você já entrou com um contrato sem termo, para você abandonar esse trabalho, deixa eu ver aqui que eu anotei para não esquecer que são muitos números. Se você tiver abaixo de 6 meses, você tem que avisar 7 dias antes. Se você tiver até 2 anos, você tem que avisar 1 mês antes, ok? Essas informações são bem importantes para você não se dar mal. Outra coisa, pessoal, para você não se dar mal, principalmente quando for ao CEF, você vai precisar levar o seu histórico de contribuição, que nada mais é do que o seu imposto, né, que o patrão paga ou deveria pagar. Eu já vi gente que se deu mal porque deixou para pegar esse documento na Segurança Social 1 semana antes ou dias antes de ir para o CEF e viu que o patrão não vinha pagando. Então tem como a gente acompanhar pelo site da Segurança Social, no Segurança Social Directa. Você pode acompanhar lá as suas contribuições
ver se estão certas, se estão sendo pagas, para você também, se você ficar desamparado, se ficar sem emprego, ou se você se acidentar, Deus o livre, você vai ter que ter apoio da Segurança Social. E para isso, para você fazer jus a esse direito seu, você tem que estar contribuindo, não é nenhuma novidade. Então, vale muito a pena você estar acompanhando se o seu patrão está fazendo a devida contribuição para o governo, ok? Outra coisa, pessoal, bastante importante. Mas antes disso, aquela pausa marota para você se inscrever aí no canal. Se você não se inscreveu, você dá aquela curtida, você ativa o sininho e quando acabar você compartilha, beleza? E se você quer mais informações sobre Portugal, no final deste vídeo vou deixar aqui a playlist sobre Portugal, que tem vários vídeos falando sobre emprego, sobre formação profissional para chegar em Portugal, salários, enfim, se você busca esse tipo de conteúdo, dá uma olhada nessa playlist aí. Mas voltemos. Uma outra informação muito importante, a questão do período experimental. Não pensem que todo trabalho, o período experimental é de 15 dias ou de 30 dias. Pode mudar muito. Vou mostrar a vocês aqui o tamanho da diferença que pode ser o período experimental de um trabalho. E outra, atentem-se a... O período experimental você pode sair qualquer dia. O patrão não precisa lhe dar mais nenhum dia, entendeu? Dá um aviso prévio, ele pode dizer tchau no meio da tarde ali. Você larga à noite, no meio da tarde ele pode dizer tchau e você vai embora sem receber mais nada por isso. Só vai receber os dias trabalhados, obviamente, ninguém trabalha de graça. Mas eu anotei aqui para mostrar a vocês o quanto que isso pode ser diferente, não só de 15 ou 30 dias. Por exemplo, período experimental de 60 dias para trabalhadores de empresas com menos de 20 funcionários. Período experimental de 90 dias para trabalhadores de empresas com mais de 20 funcionários. Período experimental de 180 dias para, deu vento aqui agora, cargos de responsabilidade ou com funções de complexidades técnicas, áreas mais específicas que precisam de mais currículo, enfim, coisas mais técnicas. E 240 dias, olha aí, um período experimental de 240 dias para quadros superiores ou posições de direção. Se você for assumir for assumir uma vaga de chefia ou de diretoria, o seu período experimental pode ser até 240 dias. Então você vai lá ter algum problema com seu patrão, ele vai lhe mandar embora, aí num período de 3 meses, 4 meses, você achando que estou tranquilo, vou receber isso e aquilo, porque ele mandou embora já depois do período experimental. Não, dependendo da sua função, você ainda estará no período experimental, beleza? Muito cuidado com isso. Uma coisa que vale a pena também olhar é quando você tem duas propostas, você sai jogando currículo para todo lado, no LinkedIn, no OLX, em tudo quanto é lado, sai pedindo no boca a boca, e aí acaba que você chega no momento que tem duas propostas. Uma coisa que vale a pena muito você se atentar é, quando você tem duas propostas, você vai analisar geralmente o salário, né? O imigrante quer dinheiro, lógico, e precisa muito de dinheiro, mas cuidado quando forem analisar só pelo salário. Lógico, tem aquelas coisas que aí é individual. Se eu busco qualidade de vida, se eu busco tempo, eu quero um trabalho de segunda a sexta e tal. Mas, pessoal, quanto à questão de salário, por exemplo, você tem um trabalho que lhe promete 700 euros por mês. E tem outro que é um salário mínimo, que está hoje 635 euros. O que é que você vai optar? Pelo de 700? Beleza, ótimo, lógico, Gilmar. Preciso de dinheiro. Sim, gente, mas tem um detalhe. Às vezes, na entrevista, o patrão vai lhe dizer que você vai receber 700. Mas ali já está embutido férias, já está embutido 13º, que o patrão divide por 12 para lhe pagar. Por isso que dá 700, entendeu? Ou seja, no fim do ano, o que você vai receber, talvez, seja menos do que aquele emprego que lhe paga um salário mínimo. Ou seja, cuidado. Muito cuidado, vale a pena fazer muitas perguntas no momento de uma entrevista para você não ser enganado dessa forma. Às vezes o patrão divide as férias, divide o 13º e você só vai ficar sabendo disso
quando for o momento de você pegar o seu 13º e quando você for de férias. Você vai perguntar, cadê o meu valor referente a férias? Ah, a gente já paga. Você já recebe tudo junto. E aí você se quebra, você vai se programar. Ah, vou receber esse dinheiro das férias, daqui a pouco vou receber meu dinheiro do 10º. E acaba prejudicando sua programação financeira. Ok, pessoal? Essas foram as informações que eu achei relevantes. Então, se isso lhe ajudou ou se você acha que vai ajudar alguém, deixa o like e compartilha. Valeu? Até o próximo vídeo.